Para assistir esse vídeo aqui, coloca seu celular na vertical, que aí você vai poder enxergar, tá? É sobre a tal da fanfic de Exiled Kingdoms, que hoje em dia existem até filmes de jogos de computador e existem fanfics sobre todos os tipos de jogo, menos de Exiled Kingdoms. Então eu resolvi começar desde ontem à noite, já de madrugada, a escrever, mas bateu o sono aí eu parei, só escrevi alguns rabichos que eu inventei na hora. Ó, sendo honesto com vocês, a parte do exílio, a definição, eu achei que seria legal começar o livro, a fanfic, com a definição no dicionário da palavra exílio. Aí o que que eu fiz? Olha só, ah, eu cliquei aqui, ó, abri o chat GPT ontem e pedi para o chat GPT, aqui ó, eu quero escrever uma fanfic do jogo Exiled Kingdoms e quero iniciar com a definição da palavra exílio, seguindo um misto dos melhores dicionários em português, mas quero uma definição que sirva como uma introdução curta e assustadora de um filme de terror. Claro que eu conheci o ChatGPT, quer dizer, contando de hoje, já tem 6 dias que eu conheci essa coisa, né? Então as minhas histórias antecessoras de 2016, anteriores, é óbvio, saiu tudo no meu cerebelo, nem foi cérebro, foi cerebelo. Mas agora que eu conheci esse negócio, eu estou querendo experimentar. Então ele escreveu a palavra, a definição de exílio e tal. Aí eu achei interessante, mudei algumas coisinhas para ficar mais legal e escrevi lá a minha definição. Agora eu vou deixar ele processando o seguinte, para comparar com o que eu escrevi da minha cabeça, eu vou pedir para ele escrever o seguinte, deixa eu pausar. Ó, eu já escrevi o iniciozinho do primeiro capítulo, tá? Eu ainda não terminei. Mas antes de mostrar o início, eu cheguei aqui no chat GPT e depois dele ter me dado aquela definição no dicionário da palavra exílio, porque eu quis começar de forma impactante, sombria, ah, então eu acabei de escrever o seguinte, quando eu dei pause. Eu tenho um monte de erro de digitação, porque era celular. Escrevi assim, pedi para ele, escreva o primeiro capítulo com 1000 palavras de uma fanfic de Exiled Kingdoms, que pretendo que venha a ter 30 capítulos no total. Mas por agora, quero que apenas escreva o primeiro capítulo, imitando o estilo de escrita do melhor escritor ou escritora do mundo, e coloque o texto gerado aqui para eu ler. Não sei quanto tempo ele vai levar para fazer isso, mas se ele demorar muito, enquanto ele processa, eu vou mostrando qual é a minha história lá, que eu escrevi ontem. Eu levei mais ou menos 1h30 para escrever ontem. Isso aqui provavelmente ele vai fazer em uns 3 minutos, ou 1 minuto, ou 30 segundos. Já deve ter se passado 30 segundos. Então vamos lá, a minha história. Deixa eu mostrar aqui a minha história. É o seguinte, o que eu pensei. Como eu falei no vídeo anterior, se o nosso personagem vem pela direita, vem do leste e chega ali perto de Lanegar, onde tem um enclave no mapa anterior, então ele veio da direção de Nova Antur. Mas rola o seguinte, o que está rolando? Quando eu li lá o post do criador de Exiled Kingdoms, quando ele foi indagado se era permitido que alguém escrevesse fanfic, que ninguém escreveu até hoje, ele disse que é proibido imitar a história ao pé da letra. Então eu tive que improvisar. Ou seja, eu não posso contar toda a história de Exiled Kingdoms. Eu vou ter que fazer um malabarismo para evitar copiar as coisas. Só que os nomes de Adaon, Grisenda e Ige, eu não vou poder mudar, que é isso. Então eu vou me arriscar a lançar nos sites de fanfics com os nomes deles.
né? A Marisa, por exemplo, Cremadã, eu tenho que manter, que é isso. Então, aí a minha história, enquanto processa lá, a minha história é o seguinte, o que eu pensei, eu pensei que a gente poderia ter vindo de uma cidade próxima a Nova Antur, ou faixa de Seliga, é Seliga? Soliga, mas que não é mencionada no jogo, para aí dar uma originalidade e o criador de Exile Kingdoms não me processar por copiar coisas, né? Aí eu comecei assim, Exiled Kingdoms, primeiro capítulo. Antes do primeiro capítulo, aí eu botei Exílio. Ato cruel de ser arrancados de sua terra natal, lançado à distância de tudo que se ama, o desterro forçado, o banimento dos vivos e dos mortos. Dicionários de Varsília, volume 1. Capítulo 1. Uma carta misteriosa. Entre o ressoar das flautas e dançarinos bêbados... como eu não enxergo bem, deixa eu pegar o óculos. Deixa eu repetir. Entre o ressoar das flautas e dançarinos bêbados, e a moça desviando dos clientes com a bandeja nas mãos e passos ariscos. Ups! Exclama ela ao tentar desviar de um velho bêbado que quase faz uma das taças cair. Desculpe, belezinha, diz o velho após o leve esbarrão. Solta uma gargalhada mostrando um par de dentes restantes e bastante ânimo com a dança trôpega. Era uma taverna suja e apertada, mas ainda assim uma taverna. O clima era de festejos, fim de colheita. Fazia frio, mas era o único lugar onde se poderia estender a noite após o casamento real. Deixa eu subir a tela aqui. A cidade de Gorgons possuía regência própria e declarou independência do reino de Varsília pelo fato de ser uma península de difícil acesso e sem um porto que fizesse o rei varsiliano se opor ao casamento que selou oficialmente a cidade como isolada comercialmente do resto do continente. Eu estava com a ideia de falar de impostos em vez de isolamento comercial, mas era muito complexo, então quis resumir. Mas eu vou modificar e botar a palavra imposto pelo menos. Aí alguém diz, uma bebida por conta da casa, grita ela, a garçonete, né? Para se fazer ouvir, surpreendendo o homem, o único sozinho no bar, sentado como quem estava perdido em pensamentos, como se estivesse esperando por alguém. O sujeito ergue uma das sobrancelhas, olha para a bebida, olha para a moça e a vê se despedindo com uma piscadela, não deixando de acompanhá-la com o olhar. Ele se parece mais com alguém que já passou do fim da juventude há poucos invernos, vestido com manto cinza coberto por vestes de couro de lobo negro. Não sei se essa definição que eu fiz está legal, eu sempre fui ruim de fazer definição de aparência de personagens. Eu sempre pulei essa parte. Eu costumo minimizar isso. Foi então que, num gesto suave e fluido, ainda olhando para a garçonete, sua mão passa sobre a taça e ele observa todos em volta, se certificando de que ninguém vê sua mão encantando a bebida, ao passo que a mão esquerda, esqueci de colocar a mão. Não, eu não coloquei de propósito. Ao passo que a esquerda põe o capuz cinza sobre os cabelos negros. Finalmente, seu olhar se volta para o líquido, e a cerveja passou a revelar em seu interior uma estrada, e tal estrada se movia como se sua visão fosse de uma ave em pleno voo. Então ele vê uma donzela caída na trilha e estende sua mão para virá-la e ver seu rosto. De súbito, o homem concentrado vê a imagem na cerveja escurecer como fumaça e uma velha surge na entrada da taverna. Imediatamente ele deixa de pairar a mão sobre a taça e olha para trás balbuciando alguma coisa enquanto joga a cerveja no assento da cadeira da frente, lentamente, sem ninguém perceber. Ele pega seu bastão, que mais parece um galho de pastor, aqui eu não soube definir, depois eu vou verificar.
seu galho de pastor e dá 2 batidas na cadeira. Ela escurece por um momento e passou a parecer seca, a voltar a parecer seca. A tensão e a seriedade deixam seu rosto, e o sujeito se levanta, puxando a cadeira encantada para a velha sentar. Ele sorri como se fosse outra pessoa. Madame Brumella, por favor, sente-se. Deseja algo? A velha olha para ele ao ouvir tais palavras, surpresa e indignada, vociferando. Está rindo, não é, seu jovem folgado? Ela olha ao redor. Se eu escrever errado, eu estou com muito erro de digitação. Eu já corrigi alguns, mas sempre escapa alguma palavra que eu digito mal na hora de teclar, né? Ela olha ao redor, seu semblante mostrando um misto de contenção e fúria, sentando-se na cadeira encantada e acompanhando o moço com o olhar. Não se esqueça dos bons modos, madame. Bons modos. Ela lhe aponta o dedo com raiva. Eu nunca deveria ter feito nenhum acordo com você. Eu deveria ter... Ela olha ao redor com medo de chamar a atenção. Mas os clientes da taverna já estavam com a cabeça em outro planeta e provavelmente nem perceberiam se ela gritasse ou incendiasse o lugar. Eu fui com esse caminho aqui da história. Foi você quem roubou as joias, Brumella. Sabe que não estaria viva se não fosse por mim. Elas eram da minha família, dizendo ela, né? Elas eram da minha família. Mamãe guardava desde criança. Eu guardei a vida inteira. E você me aparece e entrega para uma princesinha vigarista. Eu devia te matar aqui mesmo. Ela puxa uma adaga ameaçadoramente, apontando para o sujeito. Você voltou a ser humana, não foi? Brumella, diz ele com compaixão. Não deixe o ódio lhe dominar outra vez. Veja o que lhe aconteceu. Elas precisavam ser devolvidas, Brumella. Eu dei um contorno aqui, meio misturando a história, fazendo uma mistureba de várias histórias existentes. Tanto a da missão da Princesa do Mar, que eu não vou, talvez eu não vá ter tempo de mencionar nessa história, então resolvi iniciar isso aqui como sendo uma conclusão alternativa da missão da Princesa do Mar, saca? E uma mistura também da missão do A Vida é um Palco de Laerte. Foi a ideia que eu tive para fazer essa introdução. Já que ele vem de lá e já que a gente vai fazer milhares de coisas, eu achei que talvez fosse bom fazer isso no início. Começar a história assim, com uma mistureba, imitando coisas de outros filmes também e de outros livros. Então aí eu continuei, repetindo aqui. Não deixe o ódio lhe dominar outra vez. Veja o que lhe aconteceu. Elas precisavam ser devolvidas, Brumella. Depois eu modifico o nome dos personagens se for conveniente. Aí eu queria ver a opinião de vocês. A velha senhora cai em prantos aos soluços. Mas estou velha e feia. Olhe para mim. Foi tocante demais para Genko, que lhe ouvia com compaixão, e ele não sabia o que responder. Ela acrescentou, não é justo. Eram as joias da falecida rainha. Sua mãe roubou quando criança, e a maldição passou para você por herança. Você sabia que deveria devolver para restaurar o trono à princesa. Eu sei que é triste viver como sapo a vida toda, Brumella. Os fungos, as cobras, o frio. Imitando a Princesa do Mar, né? Mas dando outra vertente à história. Aí ela diz, eu ao menos na forma de rã, entende? Se diz rã e não sapa, seu mago ignorante. Eu, na forma de rã, tinha pretendentes, e agora, como humana, sou velha. Quem vai querer saber de mim? Genko, o mago ator, ou melhor, o mago mímico,
Aqui, Mago Mímico é uma imitação que eu estou fazendo de Final Fantasy V, né? Que de todos os Final Fantasies, esse é o que tem um mímico mais interessante. E é um dos poucos que tem mímico, que eu me lembre, o Mago Mímico. Mas depois eu vou pensar se modifico isso. Mas eu fiz isso em função do Laertes e do circo, da comitiva teatral. Repetindo, Genko, o mago ator, ou melhor, o mago mímico, como era conhecido na juventude em suas viagens com circos de itinerantes de Nova... E também, olha, eu fiz isso de mago mímico para explicar por que ele é neto de Tremadã e inicia o jogo com apenas uma magiazinha fraquinha. Então, é uma ideia que eu tive para dar essa explicação e fazer um RPG, né? Fazer uma história que se adeque a um RPG, que é a ideia do cara começar fraco e se tornando fortão com o passado da história. Aí, repetindo, Genko, o mago ator, ou melhor, o mago mímico, como era conhecido na juventude em suas viagens com o circo de itinerantes de Novantur, morreu de vergonha ao ouvir as palavras da pobre velha, ou melhor, da pobre ex-sapa, ou rã, ou seja lá o que ela era afinal, e ele cobriu seu rosto por um momento para que ela não visse sua expressão. Porque foi a cena patética. E como eu estou falando aqui muitas entrelinhas, talvez você não tenha percebido o clima da história. Agora vamos. Aí eu parei por aqui, fui dormir e tal. Agora vamos comparar com o que o ChatGPT gerou, se é que gerou. Ele gerou. Vamos ver. Uma vez, há 3 ou 4 dias atrás, quando eu pedi para o ChatGPT escrever para mim um livro que eu já tinha escrito, né? Eu pedi para ele escrever uma nova versão. Eu achei horrível. Mas vamos ver agora com essa ideia que eu vi um vídeo de Leandro Carnal que ele sobre ChatGPT, com Leandro Carnal conversando com ele, onde ele sugeria que o ChatGPT escrevesse histórias de que o ChatGPT imitasse alguns escritores, no caso do vídeo imitando ele, né? E o ChatGPT fez tudo errado. Eu achei engraçado o vídeo, eu assisti anteontem. Aí o ChatGPT responde ao meu pedido de escrever o livro. Perfeito, aqui está o capítulo 1 de sua fanfic. Ele escreveu então. De sua fanfic de Exílio Skill com aproximadamente 1000 palavras. Muito mais do que eu escrevi até agora, que eu ainda não terminei, né? Aquilo lá eu vou continuar agora, vou continuar hoje. Escrito com estilo literário maduro. Gostei. Maduro, imersivo e atmosférico. Adorei. Tomara que seja. Inspirado na qualidade narrativa de atores como Neil Gaiman, Patrick Rothfuss e Andrzej Sapkowski. Deve ser russo ou sei lá o que. Capítulo 1, Peso do Exílio. Agora vejamos a versão do ChatGPT. Se é verdade que ele imita o estilo, então vamos ver como fica a fanfic do chat. Primeiro vamos ver que tamanho que ficou. Até aqui muito maior do que o meu. Porque aqui deve ter 1000 palavras. Olha o tamanho, olha o tanto que ele escreveu. Então, não é. Parece que é só o dobro daquilo que eu escrevi. Mas depende do tamanho da fonte, espaçamentos. Eu quero contar o número de palavras. Depois eu vou colar aquela minha aqui e pedir para ele contar o número de palavras do que eu escrevi até agora. Ele faz o seguinte. Olha só, diferentes de... não, ele colocou também definição. Capítulo 1, o peso do exílio. A escolha que ele fez para o capítulo 1. É interessante. Exílio. Ele também começou com a definição da palavra exílio. Só que a ideia foi minha, tá, ô ChatGPT? Senão você não teria feito isso. Exílio. Palavra amarga. Mais que um lugar. É uma sentença gravada na carne e na alma. É interessante. Mas eu prefiro 1000 vezes a minha modificação. Ficou um tema sombrio,
sugerindo que não só os vivos como os mortos vão parar no lugar. Daí aí vai ter um gancho para a entrada da Irge, que vai lidar com os mortos. Então, a minha é mil vezes melhor, a minha definição de exílio. Se bem que a dele é mais curta, mas ele não teve ideia de colocar em negrito porque ele não pensa, né? Mas a história dele talvez seja boa, só que eu imagino que seja tão entediante quanto o livro de história que eu pedi para ele escrever. Ele diz assim: o céu parecia feito de chumbo derretido. Ah lá, quanta vírgula que ele coloca. Isso dá muita interrupção e torna entediante. Por isso que eu odeio escritas do ChatGPT. Mas vamos lá. Vamos ler de uma só vez sem criticar. O céu parecia de chumbo derretido, pesado, opressor, como se o próprio firmamento desejasse esmagar aqueles que caminhavam sobre ele. Ah, gostei. O vento soprava cortante, trazendo cheiros de sal, ferrugem e outros ossos partidos. Tem muito escritor atual e antigo que gosta de iniciar assim. Mesmo no silêncio dos erros, havia algo, uma presença invisível, que fazia os cabelos da nuca se eriçarem sem razão aparente. A trilha poeirenta serpenteava por entre colinas mortas, onde apenas pedras e galhos retorcidos testemunhavam a marcha solitária do forasteiro. Estou gostando. Seus passos eram firmes, embora cada pegada deixada naquele solo maldito parecesse pesar mais do que a anterior. Caramba, eu estava falando mal por antecipação, de repente essa droga está melhor do que a minha história, mas eu não vou. Eu vou continuar com a minha ideia. Seu nome era Kael. Ele quer colocar Superman? Kael? Kael não é Kal-El, né? Ele quis imitar Superman e fez um trocadilho. Seu nome era Kael. Pelo menos era assim que se lembrava de si mesmo. Nomes, no fim, são tão passageiros quanto a memória do rosto perdido na multidão. Ou seja, essa coisa de ChatGPT não sabe ter originalidade. O que importava agora era o peso da lama nas costas, o calor sufocante da capa de couro e o murmúrio constante que parecia subir das fendas do próprio chão. Mas gostei, está muito bom até aqui. O mapa, velho amarelado, meio queimado nas bordas, tremia em suas mãos, não por medo, mas pelo vento insidioso que nunca cessava. Nele linhas tortuosas desenhavam aquilo que em outros tempos fora chamada de Varsília, Ilmara, Sagar e tantas outras nações que agora não passavam de ecos distantes em uma terra que esquecera como era seu lar. Kael levantou os olhos. Ao longe, um vulto se recortava contra o céu acinzentado. Não era uma cidade, não era uma vila, ao menos não mais. Ruínas. Torres quebradas como dentes podres, muralhas afundadas sob o peso do tempo e da negligência. E, acima de tudo, aquele cheiro, doce e apodrecido, o tipo de odor que só nasce onde a morte foi abundante e recente. Lindo, cara. Seja quem for o escritor que ele escolheu imitar, tá muito bonito. Ele apertou o punho do sabre que pendia à cintura. A lâmina estava cega, manchada de ferrugem, com lascas no fio, mas era o suficiente. Nunca foi a lâmina que decidia a sobrevivência, e sim quem a empunhava, e quão disposto estava a manchar as mãos. Aqui jaz o que restou dos vivos, murmurou, quase como uma prece, ou talvez uma maldição. O primeiro som que quebrou o silêncio foi um rangido metálico, depois um estalo. Algo ou alguém se movia nas sombras das construções quebradas. Kael não parou. Quem para demais nesse mundo acaba enterrado nele. Subindo uma colina de destroços, o forasteiro finalmente viu o que esperava e desejou não ter visto. Havia corpos, muitos, alguns inteiros o suficiente para ainda terem rostos. Outros,
pedaços espalhados como se algo ou alguém tivesse se divertido desmontando-os membro por membro. Mas não foi isso que fez seu estômago revirar. Foi o fato de que muitos daqueles cadáveres não eram mais apenas cadáveres, eles se moviam. Primeiro um braço, depois uma cabeça torta, deslocada, olhando-o com órbitas onde não restava mais nada além de vazio e fome. Ossos rangendo, carne morta gemendo, e então um cheiro mais forte, mais sufocante, mais presente que qualquer outro som ou visão. Kael recuou um passo, só um, o suficiente para equilibrar o peso, ajustar o centro de gravidade, puxar a lâmina. O aço gemeu ao deixar a bainha. O primeiro zumbi, ou o que quer que fosse, tropeçou em seus próprios pés putrefatos, mas ainda assim avançou, sem pressa. Eles nunca tinham pressa. Afinal, o tempo está sempre do lado dos mortos. O golpe veio limpo, cruzando horizontalmente. A lâmina atravessou carne, osso, e com um estalo úmido, a cabeça rolou, batendo nas pedras como uma abóbora podre. O corpo, por um instante, permaneceu de pé, até que, obedecendo alguma lei esquecida do mundo, tombou em silêncio. Não é o bastante, Kael falou para ninguém. Porque, de fato, não era ninguém. Das sombras mais surgiam, 5, 10, talvez 15, impossível contar, impossível fugir. O exílio não é só distância, é prisão, cercado não por grades, mas por uma eternidade de coisas que nunca deveriam ter se levantado. O suor frio desceu pela espinha, os dedos apertaram o cabo até ficarem brancos. Uma risada amarga escapou, meio louca, meio desesperada. Se é assim, que venham todos, cuspiu. Isso está me parecendo muitos escritores de fanfic de anos atrás, que eu já dei uma passadela com o olhar, que escrevem exatamente assim. Eles têm centenas de milhares de visualizações. Ou seja, eles utilizavam versões, e eu não sabia que existiam essas coisas na época, em 2016 até 2020, até 2022, né, que eu escrevi pela última vez. Ano passado até que eu resolvi voltar depois de 2 anos e escrevi o iniciozinho de O Passado de Genkai, de Yu Hakusho, mas só escrevi 2 capítulozinhos e abandonei. E só agora, 9 meses depois, que estou pensando em voltar. Mas naquela época, entre 2016 e 2022, eu via muito esse estilo exato de escrita, saca? Com essa descrição perfeita, com tudo muito matematicamente calculado. É uma escrita muito matemática, que imita sem criatividade o modo de escrita de outras pessoas. Ou seja, eu tenho a impressão de que aqueles fic writers dos Estados Unidos, de países de primeiro mundo, que são copiados, né, traduzidos para cá, para o Wattpad português, para o Spirit Fanfic português daqui do Brasil, eles copiam, traduzem para vários países, para sites de fanfic, e fazem esses lances aí. Então deveriam haver em Guinness, e haviam, eu acho que haviam, se for pesquisar, deviam ter havido predecessores ao ChatGPT. Eu acho que usavam isso aí. É quase certeza, porque isso aqui que eu estou lendo agora está idêntico à maioria das histórias de ação e aventura medieval que tem no Wattpad e no Spirit Fanfic. Está idêntico, o mesmo estilo. Exatamente o mesmo estilo. Aí, continuando, o herói, né, o protagonista, que deve ser o protagonista, quem está caminhando. Aí ele diz: se é assim, que venham todos, cuspiu. Cuspiu é o que mais se usa no Wattpad e Spirit Fanfiction, quando escrito pelos mais visualizados escritores de fanfics. Eles adoram usar essa palavra, eles não têm
Os caras são, esses fic writers são tão sem noção que eles imitam rigidamente aquilo que eles recebem, as cópias que eles recebem. Eles poderiam pelo menos largado a preguiça, ter boa noção de modificar algumas palavras. Mas eu nunca vou escrever nesse estilo, eu vou lançar no meu jeito de escrever, não nesse jeito. Apesar dele ter pontos belos e legais, eu não vou copiar essa droga. Mas está muito bom. Isso aqui parece um livro realmente escrito por um escritor de best-seller dos anos 70, 80. Está parecido com alguns escritores. Deixa eu ver. Harold Hobbit não, porque as histórias dele eram muito eróticas. Mas quem? Por exemplo, Júlio Ribeiro, um escritor brasileiro que escrevia bons romances. É muito parecido com o estilo de Júlio Ribeiro, do livro A Carne, por exemplo. É um romance brasileiro muito bom. Deixe-me ver de um estrangeiro. Agatha Christie, não. Qual o nome daquele cara? Eu lembro mais dos livros do que dos autores. Mas vamos continuar, já que eu estou esquecido. Aí ele continuou. O primeiro correu. Estranho, eles não costumavam correr. As pernas bambas batiam no chão com estalos grotescos, mas ainda assim avançava com uma fome que não parecia humana. Cael girou sobre o calcanhar, aparou, desceu a lâmina. Outro vinha pela esquerda, uma mulher, ou o que restava dela, com cabelos enredados, em sangue seco e mãos retorcidas como garras. Viu? Ele inicia a história descrevendo paisagem e mostrando um combate logo de cara. Sem história, ele gastou quase a totalidade do capítulo. Então, o negócio está com conteúdo zero até agora. Não tem diálogo, não tem personalidades, não se mostra, não se aprofunda a personalidade. É uma escrita rasa, 100% rasa. É o que eu estou achando. Se você acha outra coisa, beleza. Mas se for um escritor que está habituado a ler alguns livros, ele vai sacar isso logo de cara. Que eu já li alguns muito livros e muito jornal, especialmente jornais, né? Jornal impresso, Jornal do Brasil, o Globo e tal. Aí vamos lá. Cortou, gritou, pisou num crânio que esmagou sob a bota. E por um instante não havia nada além do som da respiração pesada, o sabor metálico do próprio sangue na boca e o zunido incessante de músculos queimando. Mas não há vitória contra o próprio exílio, só adiamento. Está muito poético, não pode ter poesia, vertente poética numa parada dessa. Isso aqui é cópia de cópia de cópia. Bem, eu pedi para ele copiar, né? O problema é que as fanfics modernas com milhares de visualizações fakes, né? Que tem sites não, grupos de WhatsApp, Discord, onde as pessoas se inscrevem para ficarem famosas. Elas trocam comentários e likes entre si. É assim que eles conseguem milhares e milhões de visualizações. Eu já entrei nesse tipo de coisa, é pura trapaça. E eu fiquei dando like, eu não aguentei 2 dias e fui embora. Aí eu disse, eu não quero saber desses negócios, eu não quero receber nenhum comentário nem like. Ainda assim, meia dúzia de pessoas ainda deram, eu pedi para pararem, que eu não queria, e abandonei o site, parei de escrever. Muito ruim. O Wattpad é muita trapaça, muito ruim. Aí continuando. Quando derrubou o último, um velho que usava restos de uma armadura que talvez décadas significasse algo, Cael percebeu. O chão tremia, não pelos passos dos mortos, não mais, mas por algo mais fundo, mais antigo. Uma rachadura abriu-se a poucos metros, cuspindo uma fumaça negra densa viva, e daquela forma olhos se acenderam. Não 2, não 4, dezenas.
Opa! Então uma voz rouca, feita de pedras, raspando contra metal, ergueu-se da escuridão. Tu que ousa caminhar sobre a terra dos esquecidos, teu nome já não te pertence, nem tua alma. Isso aqui não tá o estilo de Exiled Kingdoms. A história que eu vou escrever vai ser com a alma do Exiled Kingdoms, com o clima do jogo e das histórias do jogo, não com esse clima aqui mais, eu nem diria pesado, porque isso aqui não está pesado, mas muito sólido, é estranho definir. Aí Kael firmou os pés, a lâmina tremia em sua mão, e pela primeira vez desde que fora jogado por esse mundo quebrado, ele se perguntou, não se conseguiria sobreviver. Mas se algum dia de fato estivera vivo para começos de conversa. Se desejar, aqui ele parou o primeiro capítulo. Só isso é 1000 palavras? Muito pouco. Se desejar, posso gerar o título da fanfic, a sinopse, além das estruturas de todos os 30 capítulos. Nunca mais. Para mim, desculpe, mas esses caras que escrevem assim, eles conseguem patrocínio e tal, mas é tudo fake, tá? É tudo fake. Eles conseguem ir em feiras de livro e vender livros físicos, impressos, milhares, milhões até, com essa qualidade rasa. Aí, se você, eu faço uma sugestão, vá no YouTube e escreva, deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que o nome do programa é Trilhas de Letras. Por que escritores brasileiros não fazem sucesso internacional? É algo assim. Ou então é Trilhas de Letras. Por que a literatura brasileira é ignorada no mundo? Algo assim. Se eu lembrar, deixa eu dar um pause que eu vou procurar aqui, eu vou te mostrar qual é. Olha aqui. O cara faz essa pergunta para ela no final dessa entrevista. O nome é Agente Literário com Luciana Vilas Boas. Aí tem um momento em que eu não posso rodar o vídeo aqui, senão teria lances de direitos autorais. Aí o jovem entrevistador, eu assisti isso na TV Brasil. E graças a Deus eles puseram no YouTube, e graças a Deus, mais ainda, eles ainda não tiraram do YouTube. Você vai poder ver os comentários. Então, tem um momento que o cara pergunta para ela, por que a literatura brasileira é considerada uma piada lá fora? Saca? Ela responde, você pode ver e confirmar que o cara não usa a palavra piada, né? Para ser educado, mas dá a entender que é o que ele queria dizer nas entrelinhas. E ela ficou sem resposta. Ela olhou assim para o outro lado e fez, sabe, uma cara de quem não podia dizer a verdade. Aí ela praticamente ela não sabia nem o que dizer, ela ficou desconcertada. Quer dizer, desconcertada não, ela apenas fez um negativo assim e disse qualquer coisa, que eu já nem lembro o que ela diz. Aí se você for ver os comentários, aqui ó, a agente literária, em uma das respostas, ela havia dito que tem que ser famosinho, né? Aí olha o comentário desse cara aqui. Perderam-me quando ela disse, nunca mais. É triste. Só lembrando que os melhores livros escritos e vendidos foram publicados em uma época que internet não existia. Por quê? Porque no contexto da entrevista ela disse que os livros atuais são... Ela não usou a palavra lixo, entende? Ela apenas deu a entender um sinônimo. Então esse papo que tem que ser famosinho, tem que ter... Estou me enrolando. Então esse papo de que tem que ser famosinho em redes sociais para que o livro seja adquirido por editora não cola. É o cara aqui, para você ver que teve muita gente criticando essa senhora que ela é uma pessoa respeitável no Brasil e tal, mas você sabe que na política, na filosofia, nas ciências, na imprensa, na história, muita coisa é hipocrisia, né?
caso você conheça um pouco de história da humanidade. Aí tem gente que elogia, tal, me apaixonei por essa mulher, sucinta, direta e linda, é uma gata mesmo, né? Mas aí, sim, o cara tá elogiando o entrevistador. Deixa eu ver. Tem muito elogio também aqui, porque o programa é muito bom, ele entrevista muitas pessoas e é um programa profissional. O que ele está dizendo? Tem uma sugestão sobre a apresentação do estilo dos livros do autor. Você muitas vezes mostra o livro e não lê o nome do livro nem do autor. Pensa, tá, ele está fazendo uma sugestão aqui. Aqui, ó, esse aqui elogiou, de verdade, eu desconheci alguns aspectos tratados aqui. Achei fantástica a escolha do tema. É uma entrevista muito educativa mesmo, muito apropriada para o que venho buscando conhecer sobre este braço da arte. Aqui. Sou escritor com livros publicados, mas sinto que preciso de um agente literário. Quem não paga centenas de milhões de reais por um agente funerário, não, literário, nunca vai ter um livro publicado e nem visto, lido por ninguém nesse mundo. No Brasil e no mundo inteiro é assim. Tem que pagar 100 mil reais no mínimo. É uma coisa absurda. Cara, para o bem ou para o mal, todo mundo, esse vídeo foi muito educativo para todo mundo, quanto tanto aqueles que adoram o trabalho da moça e das fanfics que ela menciona na entrevista, quanto do pessoal que tem um pouco mais de cultura e sabe a sujeira que é o mundo literário, né? Tipo o Nobel de Literatura que saiu o escândalo lá, mostrando que o cara traçava algumas escritoras para poder deixar elas ganharem o prêmio, né? Então, saiu no Jornal Nacional e tudo. Então, é tudo enganação. Por exemplo, uma das maiores ou a maior escritora brasileira de todos os tempos, Clarice Lispector, ela escrevia todas aquelas histórias lá enquanto ela era uma moça de classe média. Mas era uma moça de classe média desconhecida. Ninguém dava bola, todo mundo criticava as histórias dela. Depois que ela se casou com um famoso cônsul brasileiro da embaixada norte-americana, como num passe de mágica, todo mundo passou a elogiar os livros dela e até hoje ela é aclamada como a melhor. Por quê? Porque se casou com um cara importante, conhecido. E do nada levou o quê? Menos de 3 meses e ela publicou todos os livros que ela tinha escrito com o mesmo nível de qualidade anterior. Se ela não tivesse se casado com um cara importante, se ela não fosse bonita, não teria se casado com um cara importante. E se ela não fosse também de classe média e tal, não teria conseguido. Então, o mundo da arte, infelizmente, é assim. Tá? E isso sem falar dos caras que plagiam obras dos outros. É terrível. Aí, continuando o que o cara disse, como posso fazer para conversar com ela? Aqui, um cara, um escritor, desesperado querendo falar com ela. Para poder ter. Por quê? Porque, cara, mesmo que esse cara aqui, ó, eu não faço ideia de quem seja, mas mesmo esse cara aqui, se ele for um ótimo escritor, ele está vendo que, assim como Clarice Lispector e milhões de outros escritores no mundo inteiro, sem pagar centenas de dólares ou de reais, de milhares de dólares ou de reais, não vai ter o livro impresso, não vai conseguir publicar, nem ser famoso, nem nada, tá? Só para você saber. Há outros dizendo aqui, você não que apoio ao meu entrevista maravilhosa e o excesso bastante inoportuno do entrevistador. Esse aqui está criticando o entrevistador, que cortou o raciocínio e que poderia ter sido muito interessante. Eu concordo com esse cara aqui dizendo que 27 minutos foi muito pouco, porque, cara, essa entrevista é linda, é incrível, muito esclarecedora. Aqui o outro elogiando, maravilhosa, o outro escrevendo, ajude, vai lendo. É uma entrevista que eu recomendo você assistir, se você gosta de literatura.
Deixa eu ver o outro aqui dizendo. Agentes literários me lembram dos cobradores de ônibus. Com o tempo descobriram que o uso de passes e a ação dos próprios motoristas... O que esse cara está falando? E a ação dos próprios motoristas puderam substituir os agentes literários, digo, cobradores de ônibus. O recepcionista da editora e o próprio editor podem perfeitamente, ao menos num caráter preliminar e experimental, substituir os agentes literários. Desse modo, eles não precisariam mais reclamar de como é difícil para eles tantos livros. E nos casos de Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e outros desse patamar, agente literário para quê? Pois é, todo mundo, a maioria dos escritores se indagam isso. Puxa, mas vincular imagem e popularidade na net com ter chances de ter lido publicado é um absurdo. Aí, uma outra pessoa criticando. Porque é um absurdo, é injusto mesmo. Não faz sentido, é ridículo. Ainda mais com essas trapaças aí de grupos sociais de troca de likes, comentários de bot, o que é pior, bot com IA sendo pago pela pessoa, milhões de bots elogiando, comentando com perfis falsos. É totalmente inconfiável. Aí continuando que o cara... Vamos repetir, o cara está dizendo. Poxa, mas vincular imagem e popularidade na net com ter chances de ter livro publicado é um absurdo. Eu fico todo o meu tempo focada na escrita durante mais de um ano, lembrando que a segunda agente frisou bem isso, sobre escritores escreverem rápido e não ser conveniente. E aí eu só tenho valor se for uma Tassiele Alcoela de blogs de livros? Pois a maioria, todas essas pessoas famosas, elas não precisam ter qualidade, basta usar trapaça ou nascer em berço de ouro. É o que essa entrevista mostra aqui. O negócio é cruel. Até essa senhora, se você for olhar o sobrenome dela, você já vê de quem ela é descendente, né? Vamos lá, continuando. O fato de ser religioso por si só não ajuda a literatura, poderiam ter explicitado mais sobre isso. Parabéns pelo programa. Cara, para o bem ou para o mal, essa entrevista era para ter durado 10 horas, de tão ricos de informação que tinha, tanta coisa a se abordar. Não desejava me manifestar, mas não sei que universidade essa senhora entrevistada, que aparenta vir de berços de ouro, frequentou. Nada contra, nenhuma crítica. Vamos clicar em ler mais. Nenhuma crítica. Graduei-me na USP e se ela também cursou esta ou outra universidade pública, talvez não tenha tido sorte com seus professores. Cursei a faculdade em que me formei e, por pertencer... Peraí que eu tô com falta já. Eu estava quase tossindo. E, por pertencer a uma universidade de verdade, fiz e constam de meus históricos cursos concluídos em outras unidades da USP. Esse cara aqui parecia estar bravo. Inclusive, literatura, dramaturgia, roteiro, lecionados por Renata Palontini e Wilson Barros, Ana Balog, George Sperber, Marília Franco e outros tão brilhantes quanto esses, etc. Nunca presenciei uma atitude preconceituosa contra uma obra mais popular, mais acessível, ou é lenda ou há um equívoco aí. Algumas pessoas bonitinhas de berços de ouro usam a abertura dada pelo YouTube e divulgam muita coisa boa, mas também muitos equívocos. Porém, é boa essa liberdade e há chances de apresentar pontos de vista baseados no fato e não na fantasia de quem da universidade só recorda das farras. Parabéns ao YouTube. O cara fez a crítica pesada. Nossa, fatos podem ser comprovados, equívocos preconceituosos naufragam. A autora comete um possível equívoco. Existem claras publicações acadêmicas voltadas a carreiras dos professores que desejam assumir uma livre docência e chegar a professor titular. Não há mais catedráticos, mas ainda há os professores titulares. Parece-me que essa senhora está tratando as obras publicadas por editoras especializadas nas carreiras dos docentes como as obras de editoras comuns.
É claro que os critérios são outros. Parece ter havido aí, se houve, uma leitura talvez superficial. Nos depoimentos do YouTube, agentes literários parecem, posso estar até enganado, se orgulhar de dizer que só leram 2 páginas e puseram a obra de lado. Pois é, isso aí é um erro feio dessa agente literária que eu achei um absurdo. Longe de me chamar isso de falta de vontade de trabalhar, mas que chance Tolstói teria hoje, né? Se o cara viesse do nada, ou seja, essa gente só quer saber do sobrenome da pessoa e do tamanho do bolso que a pessoa tem para pagar ela. Nunca vi preconceito contra obras populares na USP. A autora de Quarto do Desespejo foi bem aceita em temas de estudo. Quer obra mais popular que essa? Mas houve outras. Essa é só um exemplo. O que a universidade vê com ressalvas são os gigolôs que se aproveitam dos sonhos de escrever e iludem pessoas fazendo-as pagar para serem publicadas. Muitas são empresas de aventureiros sem qualquer contato com o mercado editorial. Aí sim os mestres da universidade orientam. Sua mãe vai comprar um livro, seu tio outro, e você vai ter em casa um estoque de 500 livros pelos quais pagará durante anos. Mas aí não é preconceito, é orientação. Caramba, esse cara escreveu um livro. Que isso? Ah, não, é muito grande. Aí não está muito grande. Vamos ler só o último parágrafo. Quem já navegou sabe que o sangue na água atrai tubarões, mas ele só procura os peixes grandes depois que eles sangram. Será algo semelhante a certos profissionais do meio literário? Não buscam eles tirar de pequenas e corajosas editoras sua oportunidade de crescer após investir em quem foi ignorado por agentes e grandes editoras? SDS, não sei se significa saudades, acho que não sei. Tem outra pessoa dizendo: olá, meu nome é Pedro Silveira Borges, eu tenho 14 anos e tenho sonhos de criar uma série, por isso eu preciso de contato, coitado. Todo mundo desesperado, porque literatura no Brasil, cara, ou só pagando, ou só fazendo aquilo, sabe-se lá o que, ou só fazendo trapaça. Aqui outro. Suspeito que excelentes autores sejam péssimos fabricantes de cartas de apresentação. Uma crítica àquilo que ela disse das 2 páginas. Vendedor de livro chique, alguém fazendo piada. Resumo da ópera, dizendo aqui alguém. A literatura é capitalista e você que tem talento precisa passar por esse filtro em forma de agência. Caso não consiga, adeus a um bom escritor. O que mais que ele está dizendo? Adeus, como é que é? A um bom escritor, adeus a uma boa história. Acabamos de assistir a elitização da literatura. A internet, escritores quebra isso. Escreva seu livro, crie um blog, se autopublique. Não se escravize a agências. Poucos comentários, né? Para uma coisa tão... uma entrevista tão importante. Nossa, que comentário gigantesco. Para uma entrevista tão importante, só tem isso de comentário. Então, deixa eu pausar aqui. Então, eu nunca vou usar essa coisa aqui, ChatGPT. A não ser para fazer alguma pesquisa pesquisa não, como é que é o termo? Transformar o negócio, converter em Word, né? Para poder ficar melhor e contagem de palavras e pesquisa sobre coisas do jogo que eu acho que eu vou ficar com preguiça de pesquisar lá no site oficial, porque é muito chato, aqui é mais rápido de pesquisar, então eu vou pesquisar nomes de personagens e diálogos por aqui. E eu jogando pessoalmente também eu vou ver. Aí, para encerrar esse vídeo, eu sei que essa minha história, eu vou continuar com essa minha ideia preliminar, tá? O protagonista vai ser o cara, o mago, por aquelas questões do vídeo anterior, mas a gente vai ser um quarteto,
tá? Vai ser o protagonista. A princípio eu acho que o nome dele pode ser Genko, ou outro nome. Eu vou até pedir para o ChatGPT me sugerir significados de nomes e tal. Talvez eu mude. Eu queria ver a opinião de vocês também sobre o nome do mago, né? Ah, e também vai ser estilo, talvez, Caverna do Dragão, mas no clima do Exiled Kingdoms. Tem que ter o clima, a atmosfera de humor, a atmosfera dramática também do Exiled Kingdoms. Essa história vai ser 100% Exiled Kingdoms, só que o autor original do jogo proíbe imitar a história diretamente. Então vou dar aqueles contornos, aquelas libradas, para não ficar igual. Só isso. E quem sabe, ao terminar de escrever essa história, eu vou mandar um e-mail para os donos do jogo, né, para os criadores do jogo, dizendo que eu concluí a fanfic e quem sabe, de repente, caso eles gostem da ideia, eles proíbem de imitar, né? Aí eu vou fazer umas libradas aqui. Quem sabe, caso eles gostem, eles têm bastante patrocínio e eles vão lá em Hollywood e façam um filme. Aí eles vão modificar e tal, a minha história, obviamente, eles vão contratar gente profissional para criar um plot, como é que é, um roteiro de filme. Vai que eles façam um filme, tenham coragem, né? Que essa história que eu escrever inspire ou dê algumas ideias para eles. Você acha que é possível? Eu vou tentar, eu vou seguir adiante com isso. Agora deixa eu encerrar.